Recentemente, o MEC, por meio do Plano Nacional do Livro Didático, abriu inscrições para as editoras que fornecem livros educativos ao governo, incluam também livros digitais em suas propostas. Com isso, as obras selecionadas poderão ser utilizadas na rede pública em computadores ou tablets a partir de 2015. Qual o impacto dessa medida na melhoria do aprendizado na rede pública? Quais os desafios para alunos, professores e pais? Quem nos ajuda a compreender como a inclusão dessas novas ferramentas pode ajudar os estudantes é o Roger Santos, gerente de tecnologia educacional da Aymara Educação. Via web, quem também participa é o Tadeu Terra, diretor de mídia digital da Pearson Brasil. Tudo bem? Tudo bem, Godoy. Conta desse novo edital aí, qual que vai ser a vantagem que os alunos vão ter com isso? Godoy, a vantagem é acesso à informação de qualidade. Então, a gente sabe que tem à disposição do mercado hoje diversos equipamentos, diversos dispositivos, diversas soluções mirabolantes, muita pirotecnia, mas o governo, com essa iniciativa, ele vem tentando estruturar um pouco esse mercado de educação tecnológica. Então, a tecnologia na educação está presente desde que a gente fala de educação. A lousa, o giz, depois tem o mimeógrafo, depois a gente vem com o projetor, o retroprojetor, daí projetor multimídia, a lousa digital, o computador. Então, a tecnologia educacional ela sempre esteve presente na sala de aula do professor. Mas o governo não pode deixar de dar uma resposta para o mercado em relação à mobilidade, ao compartilhamento de conteúdo, ou seja, ao audiovisual, ao 3D, enfim, tudo que a gente tem à nossa disposição, seja na nossa casa, seja no mercado de games, seja à disposição o acesso que a gente tem hoje dentro das escolas particulares. O governo ele está estruturando um edital, existem várias lacunas, existem várias perguntas ainda que a gente faz sobre esse edital. Por exemplo, como que o governo vai distribuir isso, vai monitorar e fazer a manutenção deste conteúdo? Vamos explicar primeiro o que significa isso. Quer dizer, o governo gasta quanto por ano em livros educativos? Olha, no mercado do Programa Nacional do Livro Didático, a gente está falando na casa de 3 bilhões e meio. 3 bilhões de livros. Isso. Esses livros são distribuídos para o Amazonas, para o Brasil inteiro. Isso. Agora, a proposta é que esses livros tenham também a sua versão digital, é isso? Exatamente. Então, qual é o edital? O que o governo solicita, o que ele estruturou no seu edital? Que todo livro didático ele seja amparado por uma versão digital, né? E essa versão digital ela tem que conversar com recursos audiovisuais. Por exemplo? Com um vídeo, com uma animação, ou seja, como que eu vou explicar o efeito estufa? Eu tenho um objeto que articula com o conteúdo impresso. Lá no impresso eu tenho o movimento de translação e rotação da Terra. Só o conceitual disso, às vezes, é difícil no entendimento de uma criança, mas a hora que ela está com um recurso visual, ela entende o movimento que a Terra faz, que o Sol faz, a ordem dos planetas, ou seja, fica mais fácil o entendimento do conteúdo. Então, a inovação nesse edital é exatamente a versão digital. Agora, define que tipo de ferramenta que vai ser utilizada, por exemplo, se vai ser um tablet da marca tal, marca Y, se vai ser um notebook, um computador. Ela define isso? Godoy, a sua pergunta ela veio num bom momento. O governo ele fala assim, olha, o recurso ele tem que funcionar em diversas plataformas. Tem que funcionar no iOS versão tal, tem que funcionar no Android versão tal, tem que funcionar nas famílias da Windows, mas ele não diz assim, por exemplo, qual é o requisito técnico mínimo de um tablet para rodar. Então, aí que entra as lacunas que eu disse para você, algumas perguntas não respondidas. Qual é o requisito mínimo técnico para a plataforma? Ou seja, esses objetos também não está claro para a gente. São objetos de quanto tempo? Quando a gente fala em jogos, serial games, a gente está falando de uma fase, 2 fases, 3, 4, 5 fases. Talvez porque vai começar a valer em 2015, né? E a tecnologia é muito dinâmica, então pode ter sido isso, para não amarrar na questão da tecnologia, certo? Isso, o governo ele nos dá uma liberdade, mas por outro lado ele dificulta um pouco o trabalho da editora. Porque eu posso desenvolver um objeto educativo com R$1.000 ou eu posso desenvolver um objeto educativo com R$10.000. Entendi. Deixa eu chamar o Tadeu para a nossa conversa, ele pediu a palavra. Vamos lá, Tadeu, por favor.
Marcelo, uma coisa que eu acho bastante da gente começar essa discussão é imaginar o seguinte, que nós temos hoje um processo de transformação que uma das etapas é o livro que o governo pediu, que é a etapa ainda do livro interativo. Porém, nós temos um segundo momento importante, que é a mudança do espaço escolar para as redes de aprendizado, para a gestão de aprendizado. Então, o governo é você imaginar, se você está trabalhando na tecnologia de inovação e de aperfeiçoamento ou com uma inovação de ruptura. Na educação, a gente vive hoje, o livro que o governo quer é uma inovação de melhoria, de aperfeiçoamento. Seria aquele livro que você passa a trabalhar com recursos multimídias, desde o texto impresso até o vídeo e o áudio. Esse é o que o governo quer, mas o conceito ainda é de livro e é de delivery. Existe um outro processo em andamento paralelo, que é a mudança do espaço, da transformação do espaço digital dentro da escola, que é onde você fala de gestão de aprendizado, e aí seria uma ruptura, porque muda o papel do professor, muda o papel da escola, muda o foco ao invés do aprendizado, do ensino, se foca no aprendizado. Então são situações onde o que a gente observa é que existe um movimento no sentido de começar a digitalizar os processos e quer democratizar o acesso ao livro. Então, devagarzinho, talvez o maior desafio é entender qual vai ser o modelo desse livro, já que ele vai ficar numa internet, todos os livros acessíveis para todos os alunos. Exatamente. E mais do que isso, lembrar que a gente tem que lembrar que ele quer isso na forma offline, ou seja, ele quer isso para descer no computador. E aí a questão do tamanho dos objetos vai ser extremamente relevante para que caiba dentro do tablet e ele continue a rodar, ou dentro de um netbook, ou do dispositivo que a gente queira discutir. Então existe um processo em discussão que é exatamente até onde nós vamos nessa transformação digital. Exatamente. Vamos lá. Acho que o Tadeu conseguiu resumir muito bem toda essa nossa... O mercado editorial ele passa por um processo de reformulação. Por quê? Porque a gente chega com a demanda de um governo dizendo assim, olha, todo livro impresso a gente tem que converter para tecnologia. Só que os meus profissionais são profissionais que trabalham numa linha de produção tradicional. Os teus profissionais, os professores? Não, a minha equipe de desenvolvimento de conteúdo, ou seja, os editores, os revisores, os diagramadores, e agora vem a demanda da tecnologia. Então, o mercado editorial passa por uma transformação bastante importante e gerando novas oportunidades de trabalho também. Acho que é importante frisar isso, porque alguns profissionais da área editorial, do modelo tradicional de desenvolvimento de livros, estão migrando para a área de tecnologia. Na nossa empresa, na Imará Educação, a gente tem já esse movimento interno, ou seja, profissionais que até então desenvolviam o modelo tradicional, já estão preocupados em desenvolver o livro, pensando aonde eu vou aplicar esse livro. Vai ser por uma mídia DVD, vai ser por uma mídia tablet, vai ser por uma mídia web. Então já está dentro da cabeça desse profissional o meio por onde eu vou utilizar esse livro, esse recurso. Por outro lado, o governo, quando ele faz um edital como esse, ele gera trabalho, empregos, serviços, de qual forma? Ele faz uma encomenda de X objetos por livros. Ou seja, um livro tem que ter no mínimo 5 e no máximo 10 objetos. Quando você fala objeto, o que é um objeto? O objeto pode ser essa animação, pode ser esse game, pode ser um vídeo, pode ser um infográfico animado, áudio. Pode ser um áudio. Então, a gente tenta não restringir muito, porque a tecnologia te dá margem para objetos educacionais você extrapolar bastante. Mas o governo, no seu edital, ele diz assim, vídeo, animações, infográficos animados, games, jogos, e ele tem a definição do que é cada um. Ele só não nos diz assim, quantas fases, o tamanho, mas o Tadeu bem observou que ele quando ele fala, tem que rodar no computador, tem que rodar no tablet, ele também fala assim, tem que rodar no recurso offline, tem que rodar no DVD. Por quê? A nossa realidade do país, do Brasil, embora o Censo Escolar 2011 diga que 48% das escolas já têm acesso à internet, a gente que visita o campo, que está no front, no dia a dia com o professor, a gente sabe que isso não é realidade. E aí, esse acesso à internet pode ser um computador na sala do diretor. Exatamente. Então, o computador ele pode até ter chego no município, mas ainda não foi instalado, o Wi-Fi ainda não está funcionando, então existem várias limitações para que a gente atinja esses 48. Se, bem observado, esses 48 seja na mão do aluno, ótimo, excelente. Então, com o governo agora
da educação, que veio da área de tecnologia, a gente espera que ele amplie cada vez mais a banda larga nas escolas e dê o acesso à informação, dê acesso a esses livros da maneira como a gente precisa. Qual é o país de referência nesse tipo de mudança de paradigma, de edital, em que agora é obrigatório já entregar o digital junto? Tem algum país que está fazendo isso nesse momento? Olha, a gente tem acompanhado uma iniciativa muito forte da Coreia. Tá? A Coreia já fez a sua inclusão digital de tecnologia educacional dentro das escolas, tem um trabalho muito, muito interessante, e a gente também acompanha alguma coisa da Austrália. Países como Estados Unidos, que são bastante tradicionais na questão do livro didático, países como a questão da União Europeia, ainda está num momento muito de planejamento do que vai se fazer. Mas eles já têm banda larga nas escolas, já têm computador de última geração, já têm acesso ao tablet, mas eles não estão com uma estrutura tão bem montada, tão bem pensada como a gente. Ou seja, quando eu falo de trazer a tecnologia para a educação, eu digo que é um passo muito importante do governo, mas tem os seus desdobramentos que a gente precisa ainda ir estruturando e resolvendo. Entendi. Bom, e aí eu acho que tem uma oportunidade bastante grande, bastante ampla para nós, profissionais da tecnologia educacional, de ajudar as escolas, ajudar os professores. Os professores são carentes de serviços de formação, ou seja, muitas vezes o aluno, por intermédio do seu pai, das suas linhas de financiamento, tem acesso a um tablet que o professor ainda não tem. E esses 60 mil tablets, 70 mil tablets que foram distribuídos recentemente para os diretores? Tadeu, vamos lá. Na realidade, Marcelo, você tem hoje já uma suave de pessoas com acesso à tecnologia. Só que por serem pessoas um pouco mais velhas, em termos de idade, né, elas acabam tendo maior dificuldade com relação à apropriação dessa tecnologia. É diferente de um menino de 8 anos que você solta o tablet na mão dele, em 2 minutos ele dominou o tablet. Eu costumo dizer que tem uma diferença essencial nesse processo, que é o seguinte: quando a gente pega um equipamento novo, a gente quer um manual. O menino, quando quer um equipamento novo, quer funcionar. Então ele quer vencer a divisão entre o funcionário e o manual. Para ele isso é importante. Para nós o manual é essencial. Então essa mudança de conceito, o que é a grande dificuldade primeiro, você tem problemas na banda larga para atender acessos. Então com isso você tem problema para acessar vídeo, para acessar animação. Se você tiver 40, 50 computadores numa sala, a coisa começa a travar. Então você tem coisas que você tem que ter um parque estruturado. Por exemplo, a gente tem que entender que a escola tem que ser vista desde o instante inicial da instalação da tecnologia digital na escola. Ou seja, tem que ver o espaço, como fazer, qual é o melhor tipo de conexão, como fazer essa conexão, qual é o tamanho que essa conexão precisa. Você tem que tratar do processo entendendo que ela tem que ser pensada do início ao fim, incluindo o desenvolvimento dos objetos, incluindo o desenvolvimento do treinamento e assim por diante. Então você tem todo um processo de construção, Marcelo, para que essa tecnologia entre em classe. Então existem os equipamentos indo para a escola? Existe. Mas é frequente você chegar na escola e ver dentro da caixa e não ainda sendo usado pelos alunos. Tá certo? Eu acho que faltam algumas definições que são essenciais. Definição número 1. É multiusuário ou não? O computador é um por aluno, vai ser compartilhada por vários períodos. Eu vou trabalhar com laboratório ou não? Qual é a carga horária esperada de digitalização? O aluno vai fazer tarefa em casa? Então são definições e estratégia de trabalho. Bacana. Se você também quer um ensino público com mais qualidade, não fique de fora dessa conversa. Participe pelo nosso portal, que é tvt.org.br, pelo facebook.com/redetvt ou pelo Twitter, @redetvt. Vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.